Olá, caros telespectadores! Na aula de hoje, vou apresentar para vocês uma novidade que está sendo lançada no universo dos instrumentos de menor potencial ofensivo neste mês de janeiro de 2021. Eu vou falar sobre o bastão de pressão para defesa pessoal. No Brasil e em outros países, este equipamento está registrado como bastão de pressão Stun Shock. Este termo, em nossa tradução, significa impacto surpresa, impacto atordoante, fazendo jus à sua classificação propriamente dita, bastão de pressão. A finalidade deste bastão é justamente subsidiar uma ação de defesa pessoal. E por isso, o fornecedor ele deixa muito claro na embalagem que se trata de um produto tático de menor potencial ofensivo. Ora, todos sabemos que equipamentos desta natureza geram uma série de dúvidas de ordem técnica, tática e jurídica. É por isso que a partir de agora eu já vou começar a falar sobre estas questões. Sempre que surge uma novidade no mundo das armas de menor potencial ofensivo, a maioria das pessoas tem dúvidas e me perguntam se o equipamento é de uso restrito ou exclusivo das forças de segurança, se é proibido ou permitido para o público civil, se é permitido portar o equipamento em qualquer ambiente, ou também eles perguntam, a maioria das pessoas pergunta se há restrições. Vamos lá. Este equipamento, ele não possui grau de restrição. Ele não requer licença por parte das autoridades para aquisição, porte ou uso. Não se trata de um produto controlado pelo Exército. Portanto, não há nenhuma afronta ou incompatibilidade com o Código Penal, com as leis de contravenções penais, com a Constituição ou até mesmo com o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Aliás, ocorre exatamente ao contrário. Nesse arcabouço normativo, todos os cidadãos encontram um amparo jurídico para garantir o seu direito à vida, à segurança, aos direitos humanos e à legítima defesa, entre outros direitos, é claro. Então, resumindo, este equipamento é de uso permitido para todas as pessoas, homens e mulheres de todas as idades, em praticamente todos os locais, poderão utilizar o bastão de pressão. Eu digo praticamente porque há algumas exceções. Por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela estabeleceu uma resolução que proíbe que passageiros transportem na cabine do avião uma série de itens que poderiam vulnerabilizar a segurança. Entre as listas estão os dispositivos neutralizantes destinados especificamente a atordoar ou a imobilizar e os instrumentos contundentes ou objetos que podem causar ferimentos graves se utilizados para agredir alguém fisicamente, incluindo aí tacos, cacetetes, porretes, bastões, equipamentos de artes marciais contundentes e soco inglês, entre outros. Por analogia, embora não detectável, este bastão de pressão, ele está contido na lista de itens de porte proibido na cabine do avião durante o voo. Agora nós vamos falar um pouco sobre as especificações técnicas deste equipamento. O bastão de pressão é um equipamento de menor potencial ofensivo. Ele é extremamente leve. Ele pesa em torno de 60 gramas. É fabricado no Brasil. Um equipamento à base de polipropileno, ou seja, seu material é um polímero termoplástico.
Esse tipo de material é muito usado nos equipamentos táticos de segurança porque oferecem alta resistência à fratura, fadiga e impacto. É um equipamento inteiriço, rígido, ou seja, ele é feito em uma só peça e por isso ele não apresenta emendas, juntas ou até mesmo articulações. Como vocês podem ver, o equipamento ele é um bastão cilíndrico, com as extremidades arredondadas. O comprimento desse bastão ele é de 183 milímetros e o seu diâmetro é de 17 milímetros. Exatamente no meio do bastão existem 4 argolas que servem para encaixar os dedos e fazer a empunhadura correta do equipamento. A aparência desse equipamento, ela lembra muito o soco inglês. Apesar das semelhanças, o próprio fabricante, ele evidencia na embalagem que o bastão de pressão, ele não é soco inglês. Ao analisar o equipamento, nós podemos entender perfeitamente as semelhanças e a diferença entre esses dispositivos. Enquanto o design do soco inglês ele caracteriza por uma arma de ataque, o bastão de pressão ele tem características e técnicas de uso que o promovem para a categoria dos instrumentos de menor potencial ofensivo. Atualmente, só existem 2 tipos de bastão, o masculino e o feminino. A diferença entre esses 2 modelos está justamente no diâmetro das argolas. No modelo masculino, o diâmetro interno das argolas é de aproximadamente 22 milímetros. No modelo feminino, o diâmetro interno das argolas é de aproximadamente 17 milímetros. Pode ver que nem no meu dedo aqui ele entra. Ele é um pouquinho menor. Via de regra, o bastão ele é transportado em um coldre. Esse coldre, ele é constituído, ele tem a base de nylon em camada dupla. Na parte traseira, existe um clipe de polímero para fixação dele na cinta, né, ou na calça, ou em local similar que admita aí a sua fixação. Na parte frontal, existe um elástico e um limitador de nylon, do mesmo tecido da base. Esse elástico e esse limitador, eles permitem o encaixe preciso do bastão de pressão. Um detalhe que me despertou a atenção foi que uma das argolas, ela fica exposta, né? Ou seja, ela fica fora do elástico. Esse detalhe, ele facilita o saque rápido, pois o dedo indicador, ele se encaixa com facilidade na primeira argola e à medida em que o bastão é retirado do seu coldre, os demais dedos se encaixam nas argolas, permitindo então a finalização da empunhadura. Nesta aula, nós vamos fazer apenas uma abordagem genérica sobre as possibilidades de utilização. Nas próximas aulas, nossa equipe pedagógica fará uma série de demonstrações práticas sobre defesa pessoal com o emprego deste equipamento. Assim como todos os demais instrumentos de menor potencial ofensivo, é recomendável que este equipamento seja transportado de forma velada e também em local facilmente acessível. Assim, o agressor ele será surpreendido não só pelo equipamento, mas também pelo impacto atordoante que ele receberá como retribuição de sua injusta agressão. Para cumprir este primeiro requisito, a dica é o quê? Portar o equipamento no coldre apropriado, que ele deverá, então, estar num lugar, como eu acabei de mostrar aqui, né, que favoreça um saque rápido e na posição ideal de empunhadura. Há várias formas de efetuar o saque. Tudo depende do local em que estiver o coldre e da mão que você deseja empunhar o bastão.
Vamos lá. Vamos considerar que o coldre, então, ele está na cintura e que você deseja empunhar o bastão com a mão direita. Neste caso, para efetuar o saque, você deverá posicionar o dedo polegar dentro da primeira argola e puxar o bastão para fora do coldre. Ao mesmo tempo que você puxa o bastão, que você saca o bastão, os dedos médio, anelar e mínimo devem ser encaixados nas demais argolas. Quando a segunda falange dos dedos estiverem encaixadas, basta cerrar o punho firmemente e fazer então o uso do equipamento. O saque com a mão direita, ele pode ser feito de forma direta, quando estiver do mesmo lado da mão, ou ele pode ser feito de forma cruzada, né? Essa orientação que eu acabei de passar para vocês, ela serve para ambos os casos. Outra opção é fazer o saque do bastão com a mão esquerda. Nesta hipótese, segue-se o mesmo procedimento que eu acabei de ensinar. Porém, a única diferença é que para efetuar o saque, nós vamos utilizar o dedo mínimo, ele que se encaixa primeiro. Agora que nós já aprendemos como se realiza a empunhadura do bastão, nós podemos avançar para a análise de algumas possibilidades de uso. Ao olhar para esse bastão, a primeira hipótese de emprego que eu vislumbro é a de defesa contra socos, contra chutes e contra agarramentos ou até mesmo estrangulamentos. Por exemplo, se eu estiver com este bastão e alguém desferir um soco ou até mesmo um chute em minha direção, instintivamente eu efetuarei o bloqueio de defesa. Porém, ao invés de oferecer o meu corpo, a minha mão aqui para receber o impacto, eu farei a defesa, o bloqueio com o próprio equipamento. Ou seja, a ideia é que com o movimento de defesa, seja ela aqui alta, seja ela média ou seja ela baixa, a força e o ataque do agressor, ela tem que se voltar contra ele próprio. Pois deferir um golpe contra a ponta de um bastão de defesa, para mim, é como recalcitrar contra um aguilhão. Se a agressão for um agarramento ou estrangulamento, eu vislumbro várias possibilidades de defesa. A primeira delas é mediante a pressão de uma das pontas do bastão sobre as partes sensíveis ou vitais do corpo do agressor. São exemplos de pontos sensíveis de pressão: o osso mastoide, os olhos, o nariz, a fúrcula external, a traqueia, ou aqui a lateral da traqueia, e a clavícula, ou o osso aqui da saboneteira. Outra possibilidade de defesa é o impacto contundente. Em um primeiro momento, esse impacto ele pode ser desferido contra as articulações da mão, dos cotovelos, dos joelhos. Se isso não for suficiente para cessar a injusta agressão, é possível evoluir no uso da força necessária e desferir o golpe nas regiões mais sensíveis, como, por exemplo, o estômago, a cabeça, ou até mesmo as genitais do agressor. Agora, se o ataque for de natureza gravíssima, a resposta e a defesa, ela deve ser equivalente. Neste caso, para a defesa ser proporcional ao agravo, ela pode ser efetuada de forma mais traumática, contra as partes do corpo cujos danos podem ser irreversíveis, como, por exemplo, impacto contra os olhos, impacto contra as têmporas ou até mesmo impacto contra a traqueia. Mas lembre-se, nós não temos a liberdade de nos empolgar e de cometer excessos em nossa defesa. Afinal, conforme está previsto lá no artigo 25 do Código Penal, só se considera legítima defesa quando a pessoa utiliza moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão.
Como se trata de um equipamento de uso permitido e que não requer licença por parte das autoridades para aquisição, para porte ou para uso, a aplicabilidade deste equipamento ela se estende para todas as pessoas civis que tenham ou que queiram desenvolver o mínimo de habilidades em defesa pessoal. Vejo também uma grande aplicabilidade deste equipamento na área de segurança pública e privada. Digo isto porque, na Portaria Interministerial 4226 de 2010 e na Lei 13.060 de 2014, existem algumas diretrizes sobre este tipo de equipamento. Por exemplo, nestes atos normativos consta que os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos equipamentos de menor potencial ofensivo. Outro item que consta lá: o poder público tem o dever de fornecer a todo agente de segurança pública instrumento de menor potencial ofensivo para uso racional da força. Outro item: todo agente de segurança pública que, em razão de sua função, possa vir a se envolver em situações de uso da força, deverá aportar, no mínimo, 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção necessários à sua atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo. Diante destes requisitos, cada força de segurança deve avaliar sua realidade operacional, suas demandas e aí decidir sobre quais são os tipos de equipamentos de menor potencial ofensivo que melhor atende à sua demanda. É óbvio que as técnicas de defesa para o público civil são diferentes das técnicas de defesa e técnicas de proteção utilizadas pelas forças de segurança pública e também pelas forças de segurança privada. Só que sobre este assunto nós falaremos em outra aula. Sobre os pontos positivos e negativos, eu vou destacar as principais vantagens e desvantagens que eu identifiquei neste equipamento. Nós vamos começar pelas desvantagens. A primeira e principal desvantagem que eu encontrei foi o tamanho das argolas. Atualmente, o equipamento só é disponibilizado, então, em 2 tamanhos. Para a finalidade e modalidade de uso proposta pelo fabricante, o tamanho das argolas está excelente, né? Mas, particularmente, o meu desejo é que estivesse um modelo com as argolas um pouco maior. Isso me facilitaria o melhor encaixe e desencaixe do bastão nas minhas falanges proximais. Ao utilizar este equipamento nas falanges proximais, além de ter maior firmeza na empunhadura aqui e proteger os meus dedos em caso aqui de desferimento de soco, sem dúvida alguma, o bastão nesta posição, ele maximiza a potência do meu soco e me possibilita nocautear um agressor com maior facilidade por meio de um impacto direto nas extremidades das argolas. Outra desvantagem é que a utilização deste equipamento sempre vai exigir uma interação de contato direto com o agressor. Agora, sobre os pontos positivos, a primeira vantagem que visualizei foi a maximização do meu poder de defesa e de contra-ataque defensivo de maneira multiforme e multidirecional. A segunda vantagem é que é um equipamento simples, de baixo custo, resistente, durável, sem praticamente nenhuma restrição legal e que, em razão disso, torna-se acessível para todas as pessoas. A terceira vantagem está relacionada à portabilidade, à ocultabilidade e à facilidade de uso para quem tem o mínimo de destreza em defesa pessoal. Bom,
Sabemos que toda opinião é subjetiva. O que é bom ou ruim para mim pode não ser para vocês. Então, cada pessoa deve fazer o seu próprio juízo de valor. Por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Desejo que todos vocês fiquem bem e em segurança. Um forte e fraterno abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.